Vamos lá. Vamos começar por quem sabe menos esse assunto, né? Porque o bom vem depois mesmo, né? Vamos deixar para depois, para o final, melhor. Bem, olha, eu quero dizer a todos, né, que eu estou muito feliz com a oportunidade, né, de tomar parte nesta mesa, na companhia, né, de colegas tão ilustres, e sobretudo, por também, né, poder falar sobre esse ícone, né, nosso da literatura brasileira, essa referência de todos nós, né? Dois instantinhos, Zé. Tá baixinho para todo mundo ou sou eu que estou? Para mim tá bom. Tá bom? Para mim tá bom, dá para chutar. Tá bom? Tá dando para ouvir bem agora? Agora tá. Tá. Muito bem, então vamos lá. Sim, muito bom. E falar de Machado de Assis, não é sempre uma responsabilidade muito grande, porque já se falou muito de Machado de Assis. Mas é uma obra tão gigantesca, né? Uma obra tão profunda, uma obra tão variada, uma obra tão rica, que a gente sempre entende, né, que há alguma coisa a dizer sobre Machado. Mesmo que não haja algo novo a dizer sobre Machado, mesmo que se repita, né, o que já se disse e o que todo mundo, né, praticamente os especialistas já sabem sobre Machado, há sempre, né, um público que ainda não ouviu essas coisas. E eu acho que é justamente, principalmente, né, esse público, que é o público a quem eu estou me dirigindo, porque o que eu quero dizer sobre Machado é alguma coisa já bastante sabida. Eu sou professor de língua portuguesa, né, como todos sabem, e tenho sempre, né, me dedicado a não separar língua e texto, língua e literatura, né? E sempre entendi que a melhor maneira, né, de você levar, né, trazer o estudante, né, para o universo da linguagem, entendendo o universo da linguagem, né, em toda a sua ampla potencialidade, é familiarizá-lo justamente com aquele texto que trabalha a linguagem numa perspectiva que não seja estritamente instrumental, né? O papel instrumental da linguagem é, digamos assim, né, aquele que consiste no uso dela, né, para as finalidades triviais, banais, né, da vida social. E a literatura integra, obviamente, né, a nossa vivência do mundo, integra, né, o nosso ser social, o nosso ser cultural, mas compõe esse ser cultural, esse ser social numa dimensão muito mais complexa, não é? Numa dimensão que, digamos assim, transcende, né, as necessidades triviais da vida. Então, eu vou exatamente abordar a minha leitura, né, do Machado, o meu contato com a obra do Machado, da perspectiva propriamente do professor de língua, né? Da perspectiva do linguista. Ou seja, vou focalizar, né, especialmente a construção discursiva do texto machadiano, né? Ou as opções, as escolhas que o Machado fez, né, para construir o seu texto como um produto, né, de linguagem, né, como um produto verbal, propriamente, né? Então, eu gostaria de mencionar, antes de mais nada, a minha grande, enfatizar a minha grande admiração por uma obra que, por assim dizer, abriu, né, amplamente as trilhas, digamos assim, para a leitura, né, da obra do Machado de Assis, nessa perspectiva da linguagem. Eu estou me referindo a uma obra intitulada Machado de Assis e Análise da Expressão, da autoria de Maria Nazaré Lins Soares, professora de língua portuguesa, aposentada da UFRJ, que desenvolveu essa pesquisa ainda na época em que ela estava ligada à Universidade de Brasília, a Universidade Nacional de Brasília, como uma pesquisa que ela realizou no âmbito do mestrado que fez então.
Essa obra, Machado de Assis, A Nave da Expressão, recebeu uma edição do Instituto Nacional do Livro no ano de 1967, com um prefácio extremamente elogioso e muito detalhado, não é, do Antônio Weiss, que então destacava a grande novidade da contribuição de Maria Nazaré Lins Soares. E que contribuição era essa? Não é? Maria Nazaré fez uma análise de um aspecto da obra do Machado que era bastante óbvio, né, para os seus leitores, mas que ainda não tinha sido objeto, né, de uma análise detalhada. Que aspecto é esse? É o uso, a presença do lugar comum. Machado de Assis, o estilo de Machado de Assis tem essa característica que é muito curiosa, ou seja, a incorporação do lugar comum para desconstruir o lugar comum, ou seja, para revitalizar o lugar comum, né? Para transformar o lugar comum num componente da linguagem que, em vez de ser o instrumento de expressão, não é, de quem se serve inconscientemente do lugar comum, de quem é dominado pelo lugar comum, não é? Pelo contrário, é uma maneira de dar consciência da presença do lugar comum no nosso cotidiano, não é? Revitalizar, portanto, a interpretação do lugar comum na medida em que ele passa a ser visto, não é, como o que o lugar comum revela e o que é que o lugar comum esconde. Isso aí é que é a grande questão levantada por Maria Nazaré Lins Soares. Bom, é óbvio, né, que o lugar comum está presente, avassaladoramente presente na linguagem humana, porque ele é um meio, né, muito cômodo de dar conta do pensamento. Então, por que um meio muito cômodo de dar conta do pensamento? Porque o pensamento já está pronto por meio do lugar comum, né? Então, ninguém se dá o trabalho de pensar, ninguém se dá o trabalho, né, de construir uma reflexão pessoal própria, né, sobre o conhecimento, sobre o entendimento, etc. E o lugar comum, naturalmente, é um impedimento ao avanço, né, do conhecimento, porque na medida em que eu só me sirvo do lugar comum, obviamente, eu estou simplesmente repetindo um certo modo de ver, um certo modo de conhecer as coisas. E o Machado estava especialmente preocupado com esse ponto. Mas a preocupação do Machado com esse ponto sobretudo, não é muito óbvia no que se costuma chamar, não é, a segunda fase da obra de Machado de Assis. Porque Machado, lá nos anos 60, né, do século XIX, do século XIX, ou seja, em 1862, 65, Machado de Assis ainda produzia poemas românticos, né, no mesmo estilo de Álvaro de Azevedo, de Casimiro de Abreu e assim por diante. Basta, né, a gente lembrar que Casimiro de Abreu e Machado de Assis nasceram no mesmo ano, 1839. Casimiro de Abreu é só alguns meses mais velho do que Machado de Assis, não é? Enquanto Casimiro é de janeiro de 1839, Machado é de junho de 1839. Então, eles são, né, de uma mesma geração. Era inevitável que Machado fosse, né, no início, um autor romântico e escreveu poemas românticos, não da mesma qualidade dos poemas de Casimiro de Abreu, mas escreveu muitos poemas românticos, não é? E foi especialmente na ficção, como todos nós sabemos, que se revelou esse outro lado, né, do Machado. Foi na prosa propriamente, tanto na prosa de ficção como na prosa jornalística, né, quer dizer, das crônicas, que se revelou essa outra faceta do Machado, que é esse grande crítico da linguagem, não é? E como é que ele se coloca como um grande crítico da linguagem? Exatamente porque ele se atribui a uma espécie de uma missão literária, digamos assim, não é? Ele tinha efetivamente um grande projeto para a literatura brasileira, como também, né, era o caso de Alencar, que também tinha um grande projeto para a literatura brasileira.
Mas Alencar tinha um grande projeto dentro da perspectiva, efetivamente, não é, do romantismo, da estética romântica. E o Machado é um autor que atravessa não é, todo o romantismo, toda a produção romântica, não é, e vai produzir, não é, aquilo que vai marcar efetivamente, não é, a sua grande contribuição à literatura brasileira a partir não é, da segunda década, né, que vai, ou seja, não é, dos anos 1880, né, quer dizer, é de 1881, como nós sabemos, a edição tanto de Memórias Póstumas de Brás Cubas como de Papéis Avulsos, não é, que é um livro de contos que dá uma grande guinada, né, quer dizer, é com Papéis Avulsos no domínio do conto, né, e com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, no domínio do romance, que ocorre, né, essa grande guinada machadiana, como todos nós sabemos. Mas a preocupação em fazer a crítica do lugar comum vem de antes, não é? Nós percebemos isso na produção do Machado anterior a esse momento da edição de Papéis Avulsos e de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu queria, então, queria começar a fazer uma leitura muito rápida, não é, de uma passagem que escrevi, né, especificamente para essa nossa conversa de hoje aqui. Os leitores de Machado de Assis têm opiniões variadas sobre o que faz de sua obra um objeto de grande e permanente interesse da crítica nacional e internacional. Por mais que Machado fosse um exímio contador de histórias, a razão maior do interesse de sua obra ficcional transcende os enredos de seus contos e romances, de resto, sem sobressaltos e quase sempre banais. É sabido que o que move o leitor típico ao longo de um texto narrativo é a intriga que envolve o leitor e o induz a tomar partido na causa em jogo, inspirando-lhe o desejo de um certo desfecho. O grande público é viciado em enredos que põem heróis e vilões em cena e mexem com os seus sentimentos de ódio e piedade. Esse público espera que a narrativa o maltrate com os malfeitos do vilão e, ao final, o recompense com um alívio catártico expresso na punição do bandido e no prêmio do mocinho. Este é o segredo de sucesso do folhetim, cuja versão moderna são as novelas de televisão, conforme já se disse, se tem fartamente repetido. Em Machado de Assis, não encontramos heróis nem tampouco vilões. Seus personagens são, em geral, pessoas comuns, que protagonizam conflitos prosaicos oriundos da vida da difícil tarefa de trazer em harmonia os interesses particulares e os códigos que regem a vida social. Desse modo, para alcançar a essência do texto machadiano, o leitor tomará os acontecimentos e as peripécias não como geradoras de ansiedade e catarse, mas como oportunidades de revelações literariamente elaboradas sobre o perfil psicológico dos personagens, à luz de um contexto histórico-social específico. Segundo Alfredo Bozzi, interessam ao narrador machadiano cada homem e cada mulher na sua secreta singularidade e o ser humano no seu fundo comum. Tudo acaba se resumindo em uma questão de estilo, no sentido mais óbvio e corrente de modo de particular de conferir a expressão simbólica a uma experiência do mundo. Portanto, a produção que singulariza o escritor Machado de Assis no contexto literário brasileiro da segunda metade do século XIX não reforça o modelo de narrativa descrito mais acima, não é?
essa produção privilegia uma organização discursiva em que o interesse pelo desfecho cede cada vez mais ao fascínio do episódio, da situação embaraçosa, daquelas oportunidades em que o ato narrativo põe em evidência a própria escrita e, instigando socraticamente o leitor à reflexão, o desafia a pôr em xeque as certezas do senso comum. Bom, nesse contexto, quer dizer, em função, né, dessa maneira como se apresenta, né, ao leitor o texto machadiano, não é, que dá importância exatamente ao episódio, né, a cada situação, em geral, situações embaraçosas, né, que envolvem o personagem, exatamente nesse contexto, em função disso, que sobressai esse traço do estilo do Machado, que é a crítica da linguagem, né? A crítica do lugar comum. Por quê? Porque o que Machado propõe é que o leitor compartilhe com ele, o leitor seja uma espécie de cúmplice dele nessa reflexão sobre a vida, sobre o que cada pessoa não é? Sem tomar partido, sem privilegiar o aspecto que a gente pode considerar nobre ou o aspecto que pode ser considerado vil, não é? Da personalidade humana. Ou seja, o ser humano, a personalidade humana é composta exatamente de múltiplas faces, não é? Ou seja, do que a gente poderia chamar dos traços que compõem o vilão e dos traços que compõem o herói, não é? Então, é por aí, ou seja, na medida em que a linguagem é um meio de criação de estereótipos, não é? A linguagem é um meio de criação de estereótipos. E o herói é um estereótipo, o vilão é um estereótipo. Então, Machado quer exatamente fazer essa reflexão, trazer o leitor, provocar no leitor essa reflexão sobre o estereótipo, para, então, desconstruindo o estereótipo, chegar mais fundo na identidade humana. Essa é a proposta do Machado de Assis. Mas nós poderíamos citar, o nosso tempo não é extenso. Então, mais 5 minutos, começamos, mais 5 minutos. Então, ótimo. Então, dá para citar, né, alguns casos que são bem conhecidos. Por exemplo, o conto Teoria do Medalhão, que é exemplar a esse respeito, né, em que um pai propõe exatamente ao filho que se prepare, né, para um mundo onde ele vai encontrar uma série de situações em que o que se espera dele, né, é um comportamento estereotipado. E, para isso, ele tem que dominar, não é, uma série de lugares comuns que revelem, né, que ele é uma pessoa culta, mas é uma cultura feita de chavões, é uma cultura feita de frases feitas, é uma cultura, né, feita de clichês. A propósito de clichê, eu me lembrei de uma crônica do Joaquim Ferreira dos Santos, publicada, né, há poucas semanas, em que ele trata exatamente do clichê. A crônica tem exatamente o seguinte tipo: desculpem o clichê, mas até quando? Não é? E ele usa uma expressão que eu achei muito feliz, não é? O clichê é uma caixinha sem surpresas. Isso é absolutamente fantástico, né? Não é? O clichê é uma caixinha, porque se ele dissesse o clichê é uma caixinha de surpresas, ele estaria usando um clichê para definir o clichê. Ora, ao dizer o clichê é uma caixinha sem surpresas, ele define muito bem o clichê, porque não há surpresas no clichê, mas desconstrói o clichê. A literatura é isso. Foi isso que propôs o Machado de Assis, ou seja, servir-se do clichê para desconstruir o clichê e revalorizar exatamente a linguagem como um meio de aprofundamento, não é? Um meio de percepção das sutilezas que estão, por assim dizer, ocultas, não é? Camufladas naquilo que se repete no cotidiano. E a obra do Machado de Assis, a grande contribuição do ponto de vista estilístico da obra do Machado de Assis, foi exatamente produzir
essa sensação, não é, de que há uma superfície na linguagem que é enganosa. É preciso explorar, é preciso criar fissuras nessa superfície para que a gente consiga efetivamente descobrir, não é, um sentido que aquela superfície petrificada costuma camuflar sob a imagem do lugar comum e do clichê. Eu queria só citar mais um exemplo, que é um outro conto, o Cônego ou Metafísica do Estilo, né? É exatamente um conto em que ele faz uma reflexão sobre a construção do texto. Como nós sabemos, né, um cônego que tem que fazer ele tem que participar de uma missa, ele vai conduzir uma missa, mas ele chega, né, está chegando à paróquia recentemente, e ele passa uma noite inteira às voltas com o dilema de escolher um adjetivo para combinar com um substantivo. É uma interessantíssima reflexão exatamente sobre a criação, não é, do texto verbal e do texto literário. Então, era isso. Há outras coisas que a gente poderia dizer, mas o tempo não permite, não é? Então, temos que colocar aqui as nossas reticências e não um ponto final. Muito obrigado.